Olha quem tá aqui de novo! Pois é, gente, tem sido um trabalho muito bom estar aqui com vocês, né, dar essas aulinhas e tal, vendo vocês praticando. Só que hoje é minha última aula com vocês. Pois é. E aí eu deixei, obviamente, o melhor para o final. E aí, quando eu falo que é o melhor, gente, não, o melhor vem no final mesmo. Vocês vão ver ainda a melhor aula de todas, que é a última com a Marcele, que é a que eu amo de coração. Vocês vão saber por quê quando vocês tiverem essa aula com ela. Mas essa aqui também é muito boa, que são os advérbios. E aí, assim, aquela pergunta clássica que eu sempre faço, o que são advérbios? Momento de cri, cri, cri. O que é um advérbio, gente? A gente falou, quer dizer, vocês falaram com a Marcele com relação a adjetivos, que adjetivos são aquelas palavrinhas que dão características a um substantivo ou um grupo nominal. Agora, quando a gente fala de advérbio, o advérbio ele também é isso, né? A gente tem aquela situação, o advérbio modifica. Ele não sempre modifica, ele às vezes intensifica, ele às vezes dá uma característica maior. Só que o advérbio está lá para dar mais informação, isso sim. Só que ele dá mais a informação a tipos diferenciados de palavras. O que a gente mais sabe, claro, é o advérbio dando mais características a um verbo. Por exemplo, se eu falo que ele dirige, ok, ele dirige. Mas se eu falo que ele dirige rápido, olha aí, não é só que ele dirige e ele dirige rápido. Então, eu estou falando de uma característica que eu estou dando ao verbo. Então, ó, he drives fast. Se eu parasse aqui, eu só estaria falando que ele dirige. Só que eu quero dar mais informação. Então, ele dirige rápido. Então, aqui, o meu advérbio está fazendo uma modificação. Na realidade, o que eu gosto de falar é que ele está dando mais informação. Porque não é só a situação do dirigir rápido, é porque ele dirige e ele dirige rápido. Não sei se bem, não sei se prudentemente, mas rápido eu sei que é. Eu também tenho a situação do advérbio quando ele dá mais informação ao adjetivo. Eu adoro isso aqui porque eu lembro sempre de um filme que era Uma Cilada para Roger Rabbit. E tem a mulher dele, que é a Jessica Rabbit. E eu sempre falo que she's deadly gorgeous. Como assim? Se eu falo simplesmente, ó, she is gorgeous. Gorgeous quer dizer linda pra caraca, tá? É gorgeous. Se eu falo she's gorgeous, estou falando que ela é linda pra caraca. Já estou intensificando porque o adjetivo é esse. Mas agora, se eu boto essa palavrinha aqui, ó, deadly, eu estou falando que ela é mortalmente linda. Se vocês verem esse filme, ó, Uma Cilada para Roger Rabbit, vocês vão entender o que eu tô falando. Ela é aquela mulher que, tipo assim, as pessoas se matam por ela, basicamente. Então, she's deadly gorgeous. Eu também tenho, que é o que a gente vai focar. A gente vai focar nesses três aspectos do advérbio, tá? Não vou falar sobre nada mais, não. Quando eu tenho um advérbio dando mais informação ao próprio advérbio. Como assim? Eu não falei aqui que ele dirige rápido? Eu poderia falar que ele dirige muito rápido. E quando eu faço isso, eu estou intensificando. Esse cara aí é um advérbio. Eu posso falar também, que é o que eu vou botar aqui, ó. He drives dangerously, ou seja, perigosamente rápido. Você dirigir rápido é uma coisa. Né? Você está lá numa autoestrada, vai rápido. Agora, tem aquele cara que dirige rápido, sai costurando todo mundo e pode causar um acidente. Então, he drives dangerously fast. O que eu tenho aqui, ó? O fast não estava dando mais informação para o drive. Agora, eu estou pegando o dangerously e eu estou dando mais informação para o fast. Não estou falando que ele dirige perigosamente, porque ele dirige perigosamente pode ser aquele vovozinho que fica a 20 km por hora na linha amarela. Ele está dirigindo perigosamente, porque ali o mínimo, acho que é metade da velocidade, negócio desse. Não pode andar esses 20 km por hora, vai causar acidente. Ele não, esse cara aqui, ó, he drives dangerously fast. E aí, esses são os três aspectos que a gente vai focar. E aí a gente chega na parte mais importante que eu acho, que é com relação à formação, para a gente poder reconhecer um advérbio.
Primeiro, a gente tem vários tipos de advérbio, tá? A gente vai falar sobre isso. Só que, principalmente o advérbio de modo e de intensidade, eles são advérbios que eu formo usando aquelas duas letrinhas bonitas. Como assim? O L e o Y. Olha aqui. Deadly. Eu peguei um adjetivo, é assim que eu formo eles. Um adjetivo e coloquei o LY. Então ficou morte, né? Aí, na realidade, morto, né? Mortalmente. Aqui eu tenho dangerous, que é perigoso. Botei o LY, perigosamente. Então, normalmente, quando eu formo advérbios, é assim. Eu vou botar o LY no final. Então, por exemplo, se eu quero falar sobre bad, que é de uma maneira ruim, né? Badly. Se eu quiser falar, por exemplo, aqui eu tenho que prestar atenção, porque eu quero botar, por exemplo... Ai, deixa eu lembrar um bonito. Funny. São advérbios que eu quero que vocês prestem atenção. Esse aqui eu só botei o LY no final. Esse daqui, ele tem um Y, não tem? O que eu vou fazer com ele? Vou cortar esse Y, botar um I e o LY. Funnily. Eu tenho, por exemplo, adjetivos que terminam em L. Olha aqui. Beautiful. Eu vou ainda colocar o L. L, Y. Se eu botar aqui o LY também em verdinho para ficar bonitinho. LY. Eu tenho que tomar cuidado em certos advérbios que terminam em E. Por exemplo... my God. Esqueci dos exemplos. Não, deixa eu pensar em outras coisas, então. Vou pensar, por exemplo, aqui em advérbio irregulares. Vamos para os irregulares que eu gosto também muito. Que é, ó... good. Esse cara, assim, aqui como em português, se eu quero falar que você faz alguma coisa de uma maneira boa, eu não vou falar, por exemplo, que você dirige bom. Eu vou ter que usar uma outra palavrinha. Que nesse caso aqui, ó... vai ser well. Então, quando eu falo, por exemplo, se eu quiser falar que he drives well, ele dirige bem. Agora, se eu quiser falar, por exemplo, cadê o fast? O fast, ele é adjetivo. Só que também é advérbio da mesma maneirinha, ó, aqui, ó. Eu não mudo. Ele fica assim. Existem alguns advérbios que aceitam dois tipos Desculpa. Existem alguns adjetivos que aceitam dois tipos de advérbios. Vou botar aqui, o primeiro, é o único que eu vou falar aqui porque a gente tem aquela listinha lá nossa. Vou botar o high. Tá? High é alto. Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho o high, que eu adiciono o LY. E eu tenho o high, que é irregular, que continua igual a esse daqui. Qual é a diferença? Se eu quiser falar, por exemplo, ele pula alto, eu vou usar esse aqui. He jumps high. Não vou mudar. Por quê? Porque esse cara aqui, o highly, ele quer dizer uma coisa que é favorável. Favoravelmente. Por exemplo... It is highly recommended. Então, assim, é altamente favorável, altamente recomendado, é favoravelmente recomendado. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses caras que tem lá na listinha, tá? O exemplo aqui que eu queria botar, por exemplo, a gente tem do comfortable. Os adjetivos terminados... comfortable. Os adjetivos terminados em b. B. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Corta esse cara. E aí, eu só vou botar o Y. Tá? Eu vou ter que fazer isso nesse tipo de adjetivo. Eu não vou poder deixar ele só com o E e o Y, não. Eu vou ter que cortar o E e botar só o Y. Os outros que terminam em E, mas não tem o B, able, able e tal, eu vou botar normal. Eu vou botar o L e o Y. Ok? Por exemplo... complete.
Termina em E, mas não é com LY, com B no final. Então, ó, completely, ok? Isso daqui a gente está falando da formação desses caras. Existem advérbios que não precisam dessa situação. Como assim? Quando a gente fala de advérbios, a gente está falando de advérbios de modo, a gente está falando de advérbios de intensidade, a gente também está falando de advérbio de lugar e de tempo. E aí, quando a gente fala de advérbios de lugar e de tempo, gente, é qualquer... Na língua inglesa, quando a gente fala sobre advérbios de lugar e de tempo, a gente generaliza. Por quê? É qualquer palavra ou locução que dê a característica de tempo e lugar. Já vamos falar sobre eles. Vamos voltar para a situação do modo. Eu tenho aqui o advérbio, como a gente tinha falado, a gente está falando sobre os adverbs. E aí eu falei para vocês que eu tenho manner, que é o modo. Eu tenho os que a gente vai focar, tá? Intensity, que é a intensidade. Eu tenho place. E eu tenho o último, time. Quando a gente fala desses caras aqui, a gente tem que focar também com relação à posição deles. O advérbio de maneira, ele pode ser um advérbio que vai modificar verbo, adjetivo, normalmente. O intensidade é adjetivo e é o advérbio. O lugar e o tempo, normalmente é a frase inteira, né? A gente fala sobre a oração inteira. Mas quando a gente fala de advérbio de modo, a gente tem algumas posições que ele pode aparecer. Normalmente, a gente tem a situação, como eu falei ali, do he drives... vou botar o dangerously somente. Quando eu estou fazendo isso aqui, ó, eu tenho o meu verbo, e logo após ao meu verbo, vem o advérbio. Isso aqui eu estou usando com verbo. Quando eu falo de adjetivo, lembra do... Vou botar aqui, ó, she sings... Oh, não. Sorry. She's deadly beautiful. Olha onde é que tá vindo. Ele tá vindo, antes. Então, a gente tem que prestar atenção nisso daqui. Antes, ele vem antes do adjetivo, mas ele vem depois do verbo. Quando a gente está falando de advérbio de intensidade, ele vai vir sempre junto com o que ele intensifica. Então, se eu quero falar que ela pula muito alto, she jumps really high. Eu quero enfatizar e intensificar o high, eu vou ter que botar ali. Se eu quero botar, por exemplo, que ele é extremamente inteligente, he is extremely intelligent. Ele está vindo, de novo, junto com o que eu tenho que intensificar. Agora, essa galera aqui, tanto de lugar quanto de tempo, o normal deles é sempre vir ao final da frase. Ou seja, se eu quero falar, por exemplo, que ela, she lives em Rio de Janeiro. Quando eu faço isso daqui, ó, isso aqui é com relação ao lugar. Então, eu estou falando que é um advérbio. Estou botando no final da frase. Eu posso, em certas situações, colocar o meu advérbio de tempo e de lugar no início da frase para trazer ênfase a essa frase. Ou seja, se eu boto aqui, por exemplo, do tempo, yesterday, he went to the hospital. Eu estou trazendo, o normal dele é no final. Então, eu estou trazendo ele para frente, por isso eu estou colocando essa vírgula aqui para poder chamar a atenção. Mas esses dois aqui, ao final
da frase, que é o lugar deles padrão. Sempre ao final da frase. E quando a gente fala de advérbio, gente, não tem como negar a importância dos advérbios que são advérbios de frequência. Quando a gente fala de advérbios de frequência, a gente abre como se fosse um parênteses aqui no relação de advérbio de tempo. Porque a frequência, ela indica um tempo. Então, assim, existem o que a gente chama de advérbios de frequência mesmo e existem as palavras que dão ideia de frequência. E essas palavras que dão ideia de frequência, elas entram com essa ideia de tempo. Por isso, eu tenho duas situações com relação à posição das minhas palavrinhas de frequência. Então, vamos lá, de novo. Quando eu falo de frequência, quando eu falo de advérbios relacionados à frequência, eu tenho dois tipos. Eu tenho as expressões e eu tenho os próprios advérbios. As expressões, normalmente, a gente tem aquelas características de once, twice, e aí a partir daqui a gente já começa, ó, 3 times a lady. Não, então, aí vai 3 times, 4 times, 10 times, o que for. E aí, once o quê? Uma vez aonde? O once sempre vai ser uma vez. Ó, esse aqui são, lembra? Once upon a time. Era uma vez. Então, aí 3 times, 10 times, alguma coisa. Então, once a... Eu tenho que fazer essa combinaçãozinha, porque é como se fosse assim, uma vez por semana, por dia. Once a day, once a week, once a month, e assim vai. Once a year. Agora, eu tenho mais outras expressõezinhas que eu gosto muito. A primeira é o every e a outra é o every other. O every é o todo, né? Então, se eu for fazer essa combinação, eu pulo aqui o A, tá? Então, a primeira combinação é essa galera aqui. A segunda combinação, eu vou direto para eles. Porque eu não falo todo por dia, né? Todo por semana. Eu falo todo dia, toda semana. E esse cara, every other aqui, é um sim, outro não. Um sim, outro não. Se eu falo every other day, dia sim, dia não. Se eu falo every other week, uma semana sim, uma semana não. Então, basicamente, 15 dias. E assim vai. A gente vai fazendo desse tipo. Essa galera aqui, como eles são expressões, eles entram naquela situação do advérbio de tempo. Então, elas vão vir ao final da frase. Então, por exemplo, I travel once a year. Coloquei ali no finalzinho da minha frase, tá? Então, eu viajo uma vez por ano. Agora, quando eu falo dos advérbios, a gente está falando de umas palavrinhas que são mais especiais. Normalmente, eu não tenho essa posição no começo dos advérbios de frequência. Eu vou botar só se for para chamar atenção, lembra? Se eu quiser falar assim, por exemplo, às vezes ele faz não sei o quê. Então, eu posso botar sometimes e aí vem. Só que essa galera aqui, eles têm duas posições características. Eu vou falar quais são eles daqui a pouco. Deixa eu falar primeiro das posições, que vocês vão lembrando logo. Quando eu tenho um verbo que a gente chama de verbo principal. O que é um verbo principal? Aquele verbo que traz o significado junto com ele. Por exemplo, se eu falar assim, play. Você sabe o que é play. Dance. Eu não preciso de nada junto com ele para dar ideia, tá? Então, o verbo principal... Opa. Eu vou botar advérbio de frequência mais verbo principal. Vou usar o play, por exemplo. Minha frase vai ser He always plays video games.
Bota aqui, por exemplo, I never eat pizza. Mentira! Never pizza, ok. Mas é um exemplo. Agora, se eu tô falando dos verbos que a gente diz, verbos auxiliares, não é que eles são auxiliares, é que eles têm uma função mais livre. Eles vão para frente, eles vão para trás na interrogativa, eles fazem a negativa sozinhos, eles não precisam de ninguém para ajudar. Eu vou colocar primeiro esse verbo dito auxiliar, tá? E a gente inclui o verbo to be aqui, tá? Por razões que depois vocês vão entender. E depois eu vou botar o advérbio. Por exemplo, se eu quero fazer uma frase falando que she is often sick. Então, ela está frequentemente, daria para traduzir o often como frequentemente doente. Se eu quiser botar também, por exemplo, o verbo modal, ele entra como essa característica. I can never forget. Ou I will, vou botar aqui, ó. I will never forget you. E até mesmo os auxiliares, do, does, did. Por exemplo, se eu boto assim, you don't usually have breakfast. Quando eu falo isso aqui, ó, você, a gente sabe que o don't é que ele não tem um significado, ele só tá ali para ajudar na negativa. Você não, frequentemente, não, quase nunca, né, quando a gente traduz português, ficaria assim, você quase nunca toma café da manhã. Então, assim, é essa a posição que eu vou colocar essa galera. Ele vai ter que vir nessa posição, enquanto essa galera aqui, que são as expressões, eles vão vir sempre no final da frase. Agora, só para ilustrar, a gente tem a situação dos advérbios de frequência, que são, claro, a gente poderia fazer assim uma característica do 100%, ou seja, o tempo todo eu faço esse negócio. E eu tenho o 0%, que é nunca rola isso. O 0 a gente sabe, né? O never. Né? Justin Bieber já falou isso pra gente, never say never. Mas a gente acaba falando never 2 vezes na mesma frase, que eu acho muito estranho. E a gente tem o de 100%, ou seja, o tempo todo, a gente tem o always. Porque ele sempre te protege. Entendeu o nome? Always. Imagina se fosse, por exemplo, usually, quase sempre. Não ia vender nada. Então, tinha que ser always o nome. Então, a gente tem o always, que é o sempre, o usually, que seria o nosso quase sempre. Eu tenho o never, e aí eu poderia colocar aqui, ó, o hardly ever, que é o quase nunca. E aí, a gente vai descendo e vai subindo. Normalmente, a gente considera aqui um meio da galera, né? E aí, a gente botaria aqui um sometimes, que é às vezes. Logo abaixo desse meio. Porque quando a gente fala às vezes, você não está falando que às vezes é metade do tempo, né? É meio estranho. Então, a gente teria, assim, existem outros, mas cada gramático fala uma coisa. Então, a gente opta por ter uma ideia desse tipo, né? Botar eles nessa ordenzinha. E essa galera aqui, né, até o sometimes, a gente vai ver no futuro que essa galera aqui é tranquila. Isso aqui que a gente vai chamar a atenção mais pra frente. Já quero que vocês pensem nisso. Por quê? Essa galera aqui, incluindo ainda um carinha chamado Seldon, não Sheldon, tá? Não Penny, não. Eles têm uma característica negativa. E isso aqui vai fazer toda a diferença quando a gente falar sobre tag questions e coisas mais. Por quê? Porque, por exemplo, na língua inglesa a gente sabe que não existe dupla negativa. Vocês já ouviram isso em algum momento. Eu não tenho como falar que eu nunca fiz nada. Porque se eu falo eu nunca fiz nada é porque eu fiz. Tá? Então, assim, tem que tomar cuidado com esses caras aqui. Grava eles na cabeça que esses 4 aqui são negativos. Então, a gente precisa ter uma ideia deles. Beleza? Agora, é aquele momento que você vai fazer seus exercícios, porque a gente tem aí uns exercíciozinhos, tem um textozinho, né? E aí a última dica é, gente, texto de inglês não é para passar olho. Como você vai ler um texto? Você vai ler a primeira vez para entender o que ele está falando.
Às vezes você vai entender 1, 2, 3 palavras no máximo. Problema, lê de novo. E aí, daqui a pouco, você já vai começar a reconhecer uma palavra ali que você já conhece, que você já sabe. Já tem um verbo ali que você já viu. E como eu falei, vai puxando setinha, vai ficando com um caderninho do lado para anotar as palavras novas. Colocando que tipo de palavra é essa, se é um verbo, se é um adjetivo, se é um advérbio. Vocês precisam disso, vocês precisam colocar essa ordem na vida. Porque senão, não aprende, gente. Já falei, né? Vamos continuar? Agora é exercício? Beleza? Próxima aula com a Marcele e a gente se vê por aí, ok? Bye!